A experiência de Isaías talvez é uma das mais marcantes da Bíblia. Você que estuda a Bíblia, eu poderia perguntar a você, qual a experiência, qual o homem de Deus que teve uma experiência assim tão grande? Quem é o personagem da Bíblia que teve uma experiência tão marcante? Eu acho, os meus achismos já começando aí, que ninguém perde para João, lá na ilha de Pátimo. João foi o cara, ele viu não só aí a majestade do Senhor, mas João vê coisas sobrenaturais. Moisés teve uma experiência, mas a experiência que Isaías tem é uma experiência que marcou o ministério desse homem. Ele vence de goleada, talvez de Moisés, que está em Êxodo capítulo 3. É lógico que nós não podemos comparar, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua experiência com Deus. Aqui mesmo, nós temos irmãos que se converteram lendo um versículo, um folheto. Nós encontramos pessoas que se converteram porque o pai e a mãe oraram muito. Pessoas que se converteram participando da cruzada de Billy Graham. Conheci algumas pessoas e pessoas que se convertem através do pequeno grupo, através do relacionamento, um amigo que chama, e à medida em que vai se entrosando com a igreja, com o corpo de Cristo, o Espírito Santo vai atuando e a pessoa assume uma decisão ao lado de Jesus. A experiência de Isaías foi muito grande. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele disse, eu vi, não foi ninguém que me contou, não. Eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Eu gostaria de chamar a atenção para o momento em que o profeta estava vivendo. Irmãos, sem esquecer que o coração do profeta já estava envolvido no ministério. A experiência de Isaías, nós pastores, às vezes nós pregamos, e vários pregadores pregam, dizendo que Isaías estava sendo chamado para o ministério. Ledo engano. Isaías não estava sendo chamado para o ministério. Então, para que Isaías estava sendo chamado? Para uma renovação, um renovo diante de Deus. Era um homem que já estava no ministério. Irmãos, essa experiência é maravilhosa. E o profeta, envolvido até o pescoço no ministério, ele exerce esse ministério no tempo do rei Uzias, e ele exerce o ministério no tempo de Jotão, filho de Uzias. Ele vai exercer o ministério depois com Acais e por último com Ezequias. Então Isaías, 4 reis passam sobre o ministério profético do profeta Isaías. E a palavra do profeta sempre era um alerta para Judá, um alerta para Jerusalém, haja vista que ele pregava para o reino do sul. E o ministério do Isaías começa a todo vapor. Eu gosto de chamar, ele estava pilhado. Sabe o que é pilhado? Depois que o Jonatas nasceu, o Davi nasceu. Há muito tempo o Jonatas nasceu. Depois que o Davi nasceu, então a palavra pilhado para mim tem outro sentido. O menino não para, tem vezes que ele corre e quer correr mais. Eu acredito que Isaías estava nessa pilha total. Por quê, irmãos? Tem um versículo que é o clássico do profeta Isaías, uma palavra dele, em Isaías 1, verso 3, ele diz assim: o boi conhece o seu dono, o jumento o seu proprietário. Olha só o que ele está falando. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, o dono da manjedoura, mas Israel não me conhece. Isaías 1, verso 3. O que na versão Quirinos, tradução interpretativa, né, exclusiva para IBL, olha, já... Então, nessa versão Quirinos, versão interpretativa exclusiva para IBL, está dizendo assim: vocês são piores do que boi e jumento junto.
É isso que Isaías está dizendo. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da manjedoura que coloca ali que coloca a comida para ele. Ele diz assim: Israel não me conhece. Então, ou seja, se o cachorro conhece o dono, e eu tive um cachorro que quando eu chegava em casa ele me conhecia muito bem, os profetas estão dizendo assim: Israel não me conhece, qualquer problema está zangado comigo, está dizendo: eu não quero mais adorar a Deus, estou de mal com Deus, essa meninice que nós temos. Então o texto afirma que o profeta começa já mexendo na ferida do povo. Então ele já estava no ministério. Por quê? Ele condena a hipocrisia do culto. Ele condena, ele fala do julgamento e da redenção de Jerusalém. Então esse homem já estava bem envolvido no ministério. Porém, no capítulo 6, ele recebe uma visão de Deus, uma palavra de Deus. Era o Senhor chamando para ele fazer um upgrade, era o Senhor chamando para ele fazer uma renovação daquilo que o Senhor já tinha dito a ele. Talvez Isaías já era responsável pelas crianças do Educa Mais, pelas crianças do ministério infantil. Talvez Isaías já estava trabalhando na congregação do Morro Azul. Talvez Isaías já estava responsável pela campanha de missões, já estava responsável na participação no trabalho de pequeno grupo. Isaías talvez já era professor da IBD, diácono da igreja, pastor, tesoureiro, líder de mulheres. E é esse Isaías, envolvido até o talo na igreja. O Senhor fala com ele assim, visita o Senhor, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Irmãos, que experiência maravilhosa. E eu quero dizer que essa experiência só vai acontecer quando acontece uma coisa. O quê? O rei terreno morre. Repita comigo. Osias teve que morrer. Irmãos, eu vou falar mais na frente quem é Osias, que o profeta Isaías está se referindo. É o cara. Osias é a garantia. Osias é a aposentadoria do INSS todo mês. Osias era aquele que dava conselho, era aquele que dava ajuda, era aquele que qualquer problema eu tenho Osias. E a Bíblia diz que tira-se o tapete do profeta Isaías, que era Osias, e ele disse: no tempo em que morreu o rei Osias. Eu não sei se você já perdeu alguém que era o teu sustento, alguém que você contava, alguém que você procurava. Conheço igrejas que estão órfãos há mais de 5 anos, e não consegue virar a página, não consegue sair do luto, porque teve um líder que realmente falou muito ao coração dele. Eu não posso deixar de citar o exemplo de Josué. Moisés foi para Josué algo tremendo. Quando Moisés morre, Josué estava fazendo biquinho, Josué estava em depressão, Josué estava fazendo análise com a sua psicóloga, Josué estava numa caverna espiritualmente. A Bíblia diz que o Senhor precisa levantar do seu trono e falar para Josué assim: Moisés, meu servo, é morto. Que isso? Que palavra é essa? Deus está dizendo assim: ei, bonitão, acabou. Moisés não vai ressuscitar não, é contigo agora. Moisés é morto. Pega esse povo e passa o Jordão. Ou seja, ele estava lambendo as feridas dele. Moisés, e manda a gente procurar Moisés, e procura, e não virava a página, só lambendo ferida. O Senhor diz: Moisés é morto, acabou. E a Bíblia diz que o Isaías recebeu esse choque no ano em que morreu o rei Osias. Só teremos mais de Deus quando aquele que reina no nosso coração morrer. Só teremos mais de Deus, só veremos Deus quando aquilo que reina. Osias tinha um reinado muito forte, talvez tenha impactado o profeta. E nós só
obteremos mais de Deus quando esse Uzias vier a morrer. Quando Uzias morre, o Isaías usufrui de uma presença de Deus. No mesmo ano, não demorou muito, no ano em que morreu o rei Uzias, representando aquilo que ele tinha colocado a sua confiança. Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus traz uma palavra profunda, dizendo assim: não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem consome, onde o ladrão mina e rouba, onde o imposto de renda leva boa parte, onde o seu filho vai pedir emprestado a parentela. Não ajunteis tesouro na terra, que vai acabar. Aí o verso 20 do capítulo 6 de Mateus diz assim: mas ajuntais tesouro? Repita comigo. Aí ele vai dizer as seguranças que tem o tesouro no céu, onde não existe traça, não ferrugem, nem a traça nem a ferrugem consome, onde ladrões não minam e nem roubam. Aí tem o verso 21, tinha que ter esse verso 21, né? E ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará vosso coração. Onde estava o coração do profeta Isaías? Talvez na segurança do rei. Na segurança do rei. Mas tem o verso 23, um alerta que Jesus faz. E eu quero já pedir o Jonas para subir aqui. Vem cá, Jonas. Verso 23, um cântico bem conhecido. Eu quero cantar esse versículo, se você souber. Perdão, é para ver se você estava bom mesmo. É 33, a minha idade. Eu falo que a minha idade, a Gabi ria. Que é isso? Eu tive 33 um dia. Busca seu reino em primeiro lugar. Eu não sei qual a versão que o João vai cantar. Se busca primeiro o reino de Deus ou busca o reino. Tem as letras e eu vou te acompanhando aí. Eu não sei se o pastor Felipe tem a letra, tem? Acho que tem. Vocês vão acompanhar ali a versão ali do pastor Felipe. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sou convidado a buscar primeiro o reino de Deus, porque Mateus 6, 33, Jesus disse: busque meu reino, e mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O acréscimo vem quando eu busco. Eu vou ver Deus quando eu dou prioridade a Deus, quando o meu coração não é dividido. Deus não habita em coração dividido. Coração dividido não consegue sobreviver diante de Deus. Mas por que Uzias tem que morrer? Pergunta para mim, pastor Eliezer, por que Uzias tem que morrer? Não tem gente curiosa aqui, o carnaval tirou sua curiosidade? Vamos lá.
Paulo não perguntou porque ele já sabe. Ou seja, a resposta está na biografia. A resposta está na biografia desse rei. Quem foi Uzias? Uzias foi rei de Judá, reinou de 792 a 740. Ele reinou 52 anos. Ele teve um reinado de forma conjunta com seu pai Azarias. Segundo alguns historiadores, a Bíblia não menciona isso, e ao contrário, estudando, eu achei muito pouco provável disso ter acontecido. Mas vários historiadores, se você depois pesquisar, se eu não mencionar, você talvez vá achar, me criticar. Então, segundo historiadores, ele deve ter feito um trabalho conjunto lá com seu pai. A Bíblia diz que ele começa a reinar aos 16 anos de idade. Reina 52 anos, começando aí com 16 anos, e diz assim: e Deus o abençoou, segundo a Crônica, capítulo 26, agora pastor, deixa aí no capítulo 26 de segunda a Crônica, que nós vamos passear em alguns versículos desse capítulo. Então, segunda a Crônica, capítulo 26, diz que o Senhor o abençoou. Irmãos, Uzias faz reforma de defesa em Jerusalém. Uzias reequipou o exército. Uzias trouxe tecnologia, coisa nova, tudo porque o Senhor o abençoava. O camarada ficou cabeçudo, ficou inteligente. Ele criou armas de guerra à frente dos exércitos da época. Ele consolidou rotas comerciais. Não existia comércio exterior, e o Uzias já implementou comércio exterior. Ele reabriu alguns portos, ele construiu portos para receber investimento de outros países, investiu na indústria da sua época, edificou torres, abriu várias cisternas, subjugou filisteus, os amonitas, os árabes. Ele subjugou, a sua fama chega no Egito. Ele investiu na agricultura, criação de gado. Mas, segundo a Crônica 26, verso 16, eu quero que tenha um versículo que diz assim: até que se tornou forte. Repita comigo: até que. Até que se tornou forte. Bota o 15 para mim, por favor. Olha só, também em Jerusalém, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, aí Jonas, que estiveram nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Em outras versões diz assim: até que se tornou forte. Esse é Uzias, um camarada que reina durante 50 anos em Jerusalém. Esse homem, até que se torna forte, a Bíblia diz que esse homem resolve abrir mão da presença de Deus. Eu vou aproveitar o Jonatas aqui, que eu vou ler um texto exaustivo, mas eu quero dizer que esse é o homem que começa bem, e na Bíblia nós temos vários exemplos de homens que começaram bem e terminaram mal. Esse é o homem que começou bem. Uzias começou buscando ao Senhor. Segundo a Crônica, capítulo 26, diz que ele foi amado pelo povo, ele foi reconhecido como grande rei. Uzias começa buscando ao Senhor, logo no início do capítulo 26 de segunda Crônica, eu não sei se é o 1 ou 2, diz que ele começa
vendo o Senhor, ele começa fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. Ele era tão bom que achou que tinha direito de oferecer incenso no altar, no lugar do Senhor. Mas eu quero convidar você a ouvir, pedir o Jonas aqui, vem aqui, filho, e você vai ler aqui para a igreja. Ouça com bastante atenção a história desse homem que começou bem e terminou mal. Porque é um relato do reinado do rei Uzias. 2 Crônica, capítulo 26, você pode acompanhar na sua Bíblia. 26 inteiro, né? Tá bom. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Pôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Esse é o BOP? Esse é só o BOP, que meu pai está avisando aqui que é só o BOP. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí? Obrigado. Isso é o relato do capítulo 26 do rei Uzias. Esse homem tão forte achou no direito de oferecer incenso no altar de Deus, conforme o versículo 16. Acontece que, devido ao orgulho dos seus triunfos, a Bíblia diz que ele ajunta tesouros, muita riqueza. Ele se acha no direito, ele se achou no direito, no dever de agir como sacerdote. Talvez ele tenha pensado assim: esses camaradas não fazem o que eu faço, eles não saem para a guerra, eles não conseguiram juntar o que eu ajuntei, se eles estão aqui é graças a mim. Talvez Uzias foi enchendo o seu coração, e a vaidade, ela antecede a queda, conforme o sábio Salomão fala. Ele ficou fortíssimo, a Bíblia diz até que se achou forte. Irmãos, eu quero que você entenda que tudo vem de Deus,
Do Senhor é terra, a sua plenitude, e tudo, e o mundo, e tudo que nele habita, tudo pertence ao Senhor. Nós, o que somos? Nós somos instrumento nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor vai abençoando este homem, e o verso 17 fala que ele tem um grande exército, e desse exército ele tem também um grupo de elite, lá um esquadrão de elite. Irmãos, a situação era tão forte que um sacerdote só não entrou no templo. Diz a Bíblia que 80 sacerdotes, e na minha Bíblia diz assim, homens íntegros, sacerdotes que realmente eram homens tementes a Deus. A Bíblia diz que esses sacerdotes entraram no templo e para falar com o rei. Verso 18, do capítulo 26, eles falam ao rei o seguinte, leia comigo, 18. Toda a igreja. E resistiram a ti, ó Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste e não... 19. Então... Só até aí. Indignou-se, porque ele foi contrariado. Uzias é esse crente que não pode estar tudo muito bem, mas se contrariar, se falar alguma coisa, faz biquinho, estou saindo da igreja, vou para outra. Não pode ser contrariado. Se o Senhor não faz aquilo que Ele quer, a fé começa a balançar. Uzias é esse crente que, sendo abençoado o ano inteiro, a vida inteira, uma situação mínima, faz com que essa pessoa comece a questionar a Deus. A Bíblia diz no verso 21 desse mesmo capítulo, assim ficou leproso até a sua morte, foi excluído da casa do Senhor, foi excluído do palácio, e começou e morou numa casa separada, numa casa talvez muito mais simples, porque era leproso. Uzias, irmãos, é esse homem vaidoso, esse é Uzias, era este homem que no auge do ministério, no início do seu ministério, Isaías estava classificando como o mito, o homem, aquele que veio resolver os problemas. E nós brasileiros, há pouco tempo tivemos uma expectativa no presidente, no homem, que fez um bom governo, mas não é um homem que vai resolver o nosso problema, não é um homem que vai resolver a situação da nossa nação, é o povo de Deus que tem que orar, que tem que clamar e pedir que Deus possa usar homens que se coloquem nas mãos dele. Não existe nada impossível para Deus. O Uzias que se achava imbatível, o Uzias que se achava intocável, naquele mesmo dia teve que sair do palácio, teve que sair do lugar onde estava leproso. Então nessa manhã eu quero convidar você a, assim como o profeta Isaías, que colocou o coração em um homem, na expectativa que um homem poderia ajudar. A Bíblia diz que Deus só se aparece, só se manifesta ao profeta no dia, no ano em que o rei Uzias morreu. Acabou, o rei Uzias morreu. Agora, você vai confiar em quem? Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção ao nome do Deus eterno, a esse
que nós temos que se curvar. Há poder no nome de Jesus. Pronuncie o nome de Jesus na sua casa. Fale olhando no espelho que há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus cura os enfermos. O nome de Jesus sara aqueles que precisam ser sarados. Há poder no nome de Jesus. Nós temos que matar o Uzias que está dentro de nós, desfocando o nosso olhar de Jesus. Se você tem uma boa empresa, um bom salário, se você tem, glória a Deus, um pai e uma mãe que pode te ajudar, se você tem algo que tem sido um baluarte e Deus tem te ajudado nisso, não coloque o seu coração nessas coisas. Nada pode roubar o lugar de Deus. Não permita que alguma coisa venha roubar o lugar de Deus. E por isso que nessa manhã eu quero concluir dizendo para você: Uzias tem que morrer. Uzias, quando você só vai ver Deus quando Uzias morre. E mais uma vez, vamos ler. Fique de pé para fingir que está acabando. Isaías 6, do 1 a 8, nós vamos ler todo esse versículo. Olha o que Isaías estava perdendo de ver enquanto Uzias estava vivo. Olha o que esse homem estava perdendo. Irmãos, esse homem estava perdendo visões maravilhosas. Esse homem estava perdendo de ver o céu na terra. Esse homem estava perdendo de ver a purificação dos seus lábios. Eu gosto muito desse capítulo, desse texto, porque o que Isaías diz? Senhor, eu sou homem de lábios impuro. O que o anjo pega do altar? Uma brasa e toca nos lábios. Por quê? Foi o diagnóstico dele. O meu problema está nos meus lábios. Então o Senhor tocou aonde era o problema. Se você confessar para Deus: Senhor, o meu problema está no meu medo, o meu problema está na minha oscilação, o meu problema está no meu vício, o meu problema está... Fale para Deus onde é o seu problema. Porque quando Isaías viu o Senhor, o anjo do Senhor foi direto, diagnóstico completo, tocou no problema e cauterizou ali o que estava causando a desgraça do Isaías. Vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Senhor assentado no seu alto e sublime templo, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Irmão, só agora, a partir disso, que tem uma prontidão para trabalhar para o Senhor do profeta. Quando o Senhor purifica, quando ele tem experiência com Deus, quando Uzias morreu, aí vem a prontidão para trabalhar. Depois disso, o Senhor faz um apelo a ele. Os seus lábios foram purificados, mas o povo está lá com os lábios imundos. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu:
eis-me aqui, envia-me a mim. Uzias tem que morrer para que eu possa ir. Uzias tem que morrer para que eu seja purificado. Uzias tem que morrer para que eu veja o que os meus olhos carnais não permite que eu veja.